Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã, o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje pensando em tudo o que precisa fazer, mas sem saber de onde tirar forças para enfrentar mais um dia. Talvez você esteja vivendo um tempo em que faz tanto pelos outros, mas sente que quase ninguém percebe o esforço que existe por trás do seu sorriso. Talvez ontem à noite você tenha colocado a cabeça no travesseiro com o coração pesado, perguntando a Deus por que algumas portas continuam fechadas, mesmo depois de tantas orações. Talvez você esteja cansado de oferecer o melhor de si e em troca encontrar apenas indiferença, ingratidão ou rejeição. Talvez exista alguém que não quis ouvir suas palavras, que interpretou mal suas intenções ou que se afastou justamente quando você mais precisava de companhia. Talvez você tenha começado a duvidar se ainda vale a pena continuar fazendo bem. Talvez você esteja carregando uma preocupação que nem contou para sua família porque não quer preocupar ninguém. Talvez você tenha medo do futuro, medo das contas que estão chegando, medo de não conseguir cuidar de quem ama, medo de não ser suficiente. E quanto mais o dia se aproxima, mais o coração parece apertar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece cada lágrima que você esconde, Deus sabe do cansaço que ninguém percebe. O Senhor não se esqueceu de você. Mesmo quando o mundo parece não ouvir a sua voz, Deus continua escutando cada oração feita em silêncio. E talvez esta oração de hoje seja exatamente o abraço que o seu coração estava esperando receber. Por isso, antes de continuarmos, eu quero convidar você a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários, como uma oração: Senhor, eu confio na tua paz. Escreva com fé. Talvez seja essa a primeira oração do seu dia. Agora eu vou rezar por você com toda a confiança no amor de Deus. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que os compromissos ocupem cada minuto, antes que as preocupações tentem dominar os meus pensamentos, eu paro diante da tua presença. Eu respiro profundamente e reconheço que preciso de ti. Sem a tua graça eu caminho cansado. Sem a tua luz eu facilmente me perco. Sem a tua paz, qualquer pequeno problema parece maior do que realmente é. Por isso, Senhor, eu coloco este novo dia em tuas mãos. Eu te entrego as horas que ainda vou viver. Entrego o trabalho que me espera. Entrego as pessoas que encontrarei pelo caminho. Entrego as conversas que ainda vou ter. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego aquilo que eu consigo explicar. E entrego também aquilo que nem eu mesmo consigo entender. Entrego aquilo que eu mostro aos outros. E entrego aquilo que escondo atrás de um sorriso. Entrego as palavras que digo e também aquelas que engulo para evitar discussões. Entrego as batalhas que enfrento e aquelas das quais tenho vontade de fugir. Recebe, Senhor, o meu coração exatamente como ele está nesta manhã. Não perfeito, não forte o tempo todo, mas sincero, porque diante de ti eu não preciso fingir. Tu conheces as minhas limitações, conheces as minhas quedas, conheces os meus medos, e mesmo assim continuas me chamando de filho amado, de filha amada. Obrigado porque o teu amor não depende do meu desempenho. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Obrigado porque, mesmo quando eu acordo desanimado, a tua fidelidade continua de pé. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15, nos apresenta uma missão dada pelo próprio Jesus aos seus discípulos. Ele diz: ide e anunciai, o reino dos céus está próximo. Depois acrescenta que eles deveriam curar os enfermos, consolar, libertar, levar esperança e oferecer gratuitamente aquilo que gratuitamente receberam. E Jesus também faz um aviso muito importante.
Ele diz que nem todos irão acolher essa mensagem, nem todas as portas estarão abertas, nem todos escutarão. Mesmo assim, eles deveriam continuar caminhando sem perder a paz, porque a missão vinha de Deus e não da aprovação das pessoas. E talvez seja exatamente isso que o Senhor queira dizer ao seu coração nesta manhã. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não está formando discípulos para viverem apenas quando tudo dá certo. Ele está preparando homens e mulheres para continuarem caminhando, mesmo quando encontram portas fechadas. Quantas vezes você já fez o bem e não recebeu sequer um obrigado? Quantas vezes você tentou ajudar alguém e foi mal compreendido? Quantas vezes você ofereceu carinho e encontrou frieza? Quantas vezes você entrou em casa depois de um dia inteiro de trabalho esperando encontrar paz, mas encontrou discussões, silêncio ou preocupações ainda maiores? Jesus conhece essa realidade. Por isso, quando envia os discípulos, Ele não promete que todos irão recebê-los com alegria. Ele não diz que a missão será fácil. Ele não promete aplausos. Ele promete a sua presença. E isso muda tudo. Porque quando Deus caminha conosco, uma porta fechada não significa que fomos abandonados. Às vezes significa apenas que Ele está conduzindo nossos passos para outro lugar. Talvez exista alguém por quem você rezou durante muito tempo e essa pessoa continua distante de Deus. Talvez você tenha tentado reconstruir um relacionamento e a outra pessoa não quis. Talvez você tenha pedido uma oportunidade de trabalho e ainda esteja esperando uma resposta. Talvez você tenha feito entrevistas, enviado currículos, batido em tantas portas que já perdeu a esperança. Mas Jesus hoje lhe recorda que o valor da sua missão não depende da reação das pessoas. Você continua sendo amado, você continua sendo escolhido, você continua sendo enviado, porque o reino de Deus começa primeiro dentro do coração. Senhor Jesus, quantas vezes eu deixei que a rejeição definisse quem eu sou? Quantas vezes uma palavra dura destruiu a paz que eu havia construído durante tantos dias? Quantas vezes eu achei que o meu valor dependia da aprovação dos outros? Hoje eu quero colocar tudo isso diante de Ti. Cura, Senhor, as feridas que nasceram das rejeições. Cura as lembranças que ainda machucam. Cura os momentos em que me senti invisível. Cura as palavras que ainda ecoam dentro de mim. Toca naquele lugar da minha alma onde ainda existe medo de tentar novamente. Ensina-me a confiar mais na Tua voz do que na opinião das pessoas. Ensina-me a permanecer firme quando nem todos compreenderem o caminho que escolheste para mim. Ensina-me a não responder ao mal com amargura. Ensina-me a conservar a paz que vem de Ti, porque a Tua paz vale mais do que qualquer discussão vencida. A Tua presença vale mais do que qualquer reconhecimento humano. A Tua bênção vale mais do que qualquer elogio passageiro. E quando não entender os Teus caminhos, ajuda-me a lembrar que Tu enxergas aquilo que meus olhos ainda não conseguem ver. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Existem pais que saíram cedo para trabalhar, carregando no coração o desejo de oferecer uma vida melhor aos seus filhos, mas por dentro sentem o peso da responsabilidade e o medo de não conseguir sustentar a casa. Fortalece esses pais, Senhor. Renova suas forças quando o corpo estiver cansado. Existem mães que acordaram antes de todos para preparar o café, organizar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar e ainda encontrar um sorriso para oferecer. Mas ninguém vê as lágrimas que elas escondem quando ficam sozinhas. Abraça essas mães com o Teu amor. Faz com que elas sintam que nunca estão sozinhas. Existem casais que se amam, mas estão cansados das preocupações, das dificuldades financeiras e das palavras que ficaram sem ser ditas. Que o Teu Espírito Santo visite esses lares. Que devolva o diálogo onde existe silêncio. Que devolva o perdão onde existe mágoa. Que devolva a esperança onde existe desânimo. Existem filhos que vivem longe da família. Alguns saíram para estudar. Outros precisaram mudar de cidade em busca de trabalho. Outros carregam a saudade dos pais e dos avós todos os dias. Cuida deles, Senhor.
protege cada viagem, guarda cada estrada, acompanha cada passo. Pensa, Senhor, naquela mãe que olha para a cadeira vazia durante o café da manhã porque o filho mora longe. Pensa naquele pai que trabalha em silêncio para esconder a preocupação com as contas da casa. Pensa naquele casal que continua unido, mas sente que as dificuldades estão tentando roubar a alegria do lar. Pensa naquela avó que reza todos os dias diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, pedindo pela conversão dos netos. Pensa naquela pessoa que prepara o almoço para toda a família, mas por dentro sente um vazio que ninguém percebe. Visita cada casa nesta manhã, entra pela porta da frente, passa por cada quarto, abençoa cada mesa, santifica cada refeição, que onde houver tensão, floresça a paz, que onde houver medo, renasça a confiança, que onde houver distância, o amor encontre um caminho de volta, porque nenhuma família é esquecida aos teus olhos, e nenhuma oração feita com sinceridade deixa de chegar ao teu coração. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e os nossos jovens. Tu conheces o coração de cada um deles, conheces os sonhos que carregam, conheces as inseguranças que escondem, conheces as lutas que muitas vezes nem os próprios pais conseguem enxergar. Existem jovens que sorriem diante dos amigos, mas choram quando ficam sozinhos. Existem adolescentes que se sentem perdidos, sem direção, procurando aceitação em lugares onde nunca encontrarão o verdadeiro amor. Existem filhos que se afastaram da família. Existem filhos que se afastaram da igreja. Existem filhos que já não conseguem rezar como antes. Alguns estão presos em vícios. Outros vivem dominados pela ansiedade. Outros enfrentam a depressão em silêncio. Outros perderam completamente a esperança. Senhor Jesus, vai ao encontro de cada um deles. Assim como chamaste os teus discípulos para anunciar a boa nova, chama novamente esses filhos pelo nome, que eles escutem a tua voz no meio de tantas vozes que confundem o coração. Protege-os das más companhias, livra-os da violência, livra-os das drogas, livra-os das falsas promessas que parecem oferecer felicidade, mas apenas aumentam o vazio. Desperta neles o desejo pela verdade, faz nascer novamente a alegria de viver e conforta também os pais que rezam sem desistir, aqueles que dobram os joelhos todas as noites pedindo pela conversão dos filhos, aqueles que esperam uma ligação, uma visita, um abraço, que nunca lhes falte esperança, porque para Ti, Senhor, nenhum coração está perdido. E agora eu quero rezar pelos doentes. Tu conheces aqueles que neste momento acompanham esta oração de um quarto de hospital. Conheces quem está em casa sobre uma cama, esperando o resultado de um exame. Conheces quem sente dores constantes, quem perdeu o sono, quem perdeu as forças, quem já não consegue fazer aquilo que fazia antes. Senhor, estende agora a Tua mão sobre cada enfermo. Toca o corpo, toca a mente, toca as emoções, derrama a Tua paz sobre aqueles que vivem dias difíceis. Mas hoje eu quero rezar também por quem cuida, pela filha que troca noites de sono para cuidar da mãe, pelo marido que acompanha a esposa em cada consulta, pela esposa que administra os remédios do marido com carinho, pelo neto que visita o avô todas as semanas, pelos profissionais da saúde que tantas vezes deixam o próprio cansaço de lado para aliviar a dor dos outros. Dá-lhes paciência, dá-lhes sabedoria, dá-lhes descanso, que eles também sintam o Teu cuidado, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Senhor, eu coloco diante de Ti aqueles que estão preocupados com o sustento da casa. Tu sabes quantas famílias começaram este mês fazendo contas. Quantos olham para os boletos sobre a mesa e não sabem como irão pagar? Quantos estão preocupados com o aluguel? Quantos precisam comprar remédios? Quantos desejam apenas colocar comida digna na mesa da família? Pai amado, Tu conheces cada necessidade. Abre portas de trabalho,
Abençoa quem procura um emprego, fortalece quem trabalha muitas horas e mesmo assim mal consegue sustentar a casa. Protege os pequenos comerciantes, abençoa os motoristas, os agricultores, os professores, os profissionais da saúde, os trabalhadores da construção, os vendedores, os aposentados e todos aqueles que saem cedo para ganhar o pão de cada dia. Que nunca lhes falte dignidade, que nunca lhes falte esperança, que nunca lhes falte o necessário. Ensina-nos também a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Livra-nos do desperdício, livra-nos do desespero. Faz-nos lembrar que a tua providência nunca abandona aqueles que confiam em ti. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que teu Filho nos ensinou, nós voltamos o nosso coração ao Evangelho desta manhã. Tu nos envias para levar paz. Tu nos envias para anunciar esperança. E mesmo quando algumas portas permanecerem fechadas, ajuda-nos a nunca fechar o coração. Que nenhuma rejeição nos faça desistir da missão de amar. Que nenhuma decepção nos roube a paz que vem de ti. Porque quem caminha contigo nunca caminha sozinho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada cômodo, sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada pessoa que mora com você. Que o Senhor abençoe também aqueles familiares que estão longe, os que viajam, os que trabalham, os que ainda não conhecem a força da oração. Que a paz de Cristo permaneça em seu lar durante todo este dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo. Eu quero também te agradecer. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar, mesmo que o descanso não tenha sido completo. Obrigado pelo café que aquece esta manhã. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela água que mata a sede. Obrigado pelas roupas que me protegem. Obrigado pela casa que me abriga. Obrigado pela pessoa que preparou uma refeição com carinho. Obrigado pelo abraço que recebi. Obrigado pela mensagem que chegou na hora certa. Obrigado pelo vizinho que me cumprimentou. Obrigado pela criança que sorriu ao passar. Obrigado pelo canto dos pássaros que anunciam um novo amanhecer. Obrigado pelo sol que voltou a nascer. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, a tua mão continua sustentando a minha vida. Existem tantas bênçãos escondidas na rotina que muitas vezes eu deixo passar. Hoje eu quero enxergá-las. Quero reconhecer que tua bondade me acompanha nos pequenos detalhes. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas alegrias. Recebe as minhas dores. Recebe os meus sonhos. Recebe os meus fracassos, recebe os meus medos, recebe as minhas incertezas, recebe aquilo que eu consigo controlar e recebe também aquilo que já saiu completamente das minhas mãos. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é, porque eu sei que tu és capaz de fazer florescer esperança até mesmo nos terrenos mais secos da minha vida. Hoje, de modo especial, eu me coloco diante do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Aquecei o meu coração quando ele estiver frio. Fortalecei a minha fé quando ela vacilar. Curai as feridas que ainda permanecem abertas. Enchei-me da vossa paz, para que eu possa levar lá todos aqueles que encontrarei neste dia. Fazei do meu coração reflexo do vosso amor. Que eu saiba responder com mansidão. Que eu saiba perdoar, que eu saiba recomeçar,
que eu saiba continuar fazendo bem, mesmo quando ninguém perceber. Agora, eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos, respire profundamente. Imagine Jesus sentado diante de você. Não existe pressa, não existe barulho, existe apenas o silêncio da presença de Deus. Jesus olha nos seus olhos, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele sabe das noites em que você chorou sem que ninguém visse. Ele sabe das perguntas que ainda não encontraram resposta. Ele conhece o peso que você vem carregando e agora Ele sorri para você com infinita ternura. Então, bem no fundo do seu coração, escute Jesus dizer: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o seu cansaço, eu não me esqueci de você. Continue caminhando, leve a minha paz. Eu estarei com você em cada passo deste dia. Permaneça por alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Você não precisa usar palavras bonitas. Ele entende o seu coração. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende o silêncio, porque existem lágrimas que já são uma oração. Existem suspiros que chegam ao céu antes mesmo das palavras. E enquanto você permanece nesse encontro com Jesus, permita que a paz dele ocupe cada espaço do seu coração. Que ela entre onde havia ansiedade, que ela permaneça onde havia medo, que ela floresça onde existia desânimo. Antes de terminarmos esta oração, faça esta pequena profissão de fé com todo o seu coração. Eu caminho com Jesus, eu levo a paz de Jesus, eu confio em Jesus. Guarde essa verdade durante todo este dia. Você talvez não consiga abrir todas as portas, você talvez não consiga mudar o coração de todas as pessoas, mas se permanecer unido a Cristo, jamais caminhará sozinho. A paz que Jesus colocou dentro de você vale mais do que qualquer rejeição que venha do mundo. Leve essa paz para sua casa, leve essa paz para o seu trabalho, leve essa paz para a sua família, leve essa paz para cada pessoa que Deus colocar no seu caminho. E quando o desânimo tentar voltar, lembre-se do evangelho de hoje. O Senhor não mede o valor da sua missão pelos aplausos que você recebe, mas pela fidelidade do seu coração. Antes de nos despedirmos, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar na paz de Deus. Escreva com fé, porque toda declaração feita diante do Senhor fortalece o coração. E se durante esta manhã você lembrar de alguém que esteja cansado, desanimado ou precisando de esperança, envie esta oração para essa pessoa. Talvez seja exatamente a palavra que Deus deseja colocar no coração dela hoje. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem leva a paz de Cristo nunca caminha sozinho. Evangelizar é preciso,